Eu quero continuar um assunto que eu comecei 15 dias atrás. Quem estava aqui? Só para me ter uma ideia. Vários, tá. E baseado em Mateus 5, a gente discutiu aqui algumas coisas. Eu quero continuar esse assunto. Eu li algumas coisas de Mateus 5. E eu comecei falando uma coisa, que eu quero repetir isso. Mateus 5, 6 e 7 é um ensinamento grande de Jesus. Jesus sentou com aquelas pessoas que estavam ali, os discípulos e outros, e trouxe um ensinamento direto. Esses 3 capítulos é uma palavra só, é num momento só que ele está ensinando, tá? E ele traz muita coisa. Em resumo, ele apresenta o estilo de vida do discípulo de Jesus. Ele apresenta os nossos princípios, ele apresenta aquilo que é referência para nós, ele caracteriza a nossa sociedade cristã. Entenda o que eu estou falando, tá? Comportamento, coração, intenções, ele trabalha tudo isso ali. É um texto riquíssimo, completo, tá? Eu acho que a gente poderia fazer uma seleção aqui de assuntos e pregar vários domingos e talvez ainda não iria abranger todo o assunto desses 3 capítulos. É muita coisa, muito enriquecedor, tá? E são coisas que nós temos que viver na prática, no nosso dia a dia. Amém? E o meu enfoque no domingo retrasado foi sobre os nossos relacionamentos. Mateus 5 mesmo está recheado disso. E eu comecei falando, só para resumir em 3 minutinhos para quem não estava, mas eu comecei falando que em Mateus 5:9 ele diz que bem-aventurados os pacificadores, porque, como é que tem lá? Minha Bíblia fechou. Serão chamados filhos de Deus. E é interessante ver isso, porque aqueles que são misericordiosos receberão misericórdia, aqueles que choram serão consolados, mas aqueles que pacificam serão chamados filhos de Deus. E em todo o capítulo 5, em vários trechos, ele mostra a importância dos nossos relacionamentos. Se você vai entregar a tua oferta e você lembra que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá. Resolve a questão com a pessoa, volta e somente depois entrega a tua oferta. Então ele vê que o serviço tem menos prioridade do que os nossos vínculos e os nossos relacionamentos. Também Mateus 5 fala sobre amar o inimigo e orar pelos nossos perseguidores. Então aqui já extrapola o relacionamento dentro da igreja entre irmãos e entra também numa seara de relacionamento com pessoas que são incrédulas, que não têm Jesus, e nós devemos amor a essas pessoas. Devemos oração a essas pessoas. Amém? E como Jesus é claro nisso, é direto nisso, tá? Eu quero ler aqui 2 textos que não estão em Mateus. Por favor, abrem Romanos 12. Romanos 12, versos 1 e 2. Amém ou peraí? Amém? Acharam? A minha Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero aqui só destacar uma coisinha do verso 2, que fala sobre não nos conformarmos com este século, ou com este tempo, ou com esta geração, com esse sistema mundano de hoje. E conformar aqui não é uma atitude de conformidade no sentido de aceitar somente, mas vai muito mais além disso. Conformidade aqui é
conforme, né, ter a mesma forma, assumir a mesma forma. Então, muitas vezes vivemos em dias que tem princípios, que tem regras, que tem leis mundanas, naturais, que não são de Deus, e nós assumimos aquilo para nós como verdade, como princípios, e o que Paulo está escrevendo aqui é exatamente isso. Não tome a forma deste mundo, não assuma para a sua vida como verdade aquilo que o sistema atual do mundo, destes dias, deste tempo, prega e ensina. A gente poderia elencar aqui vários princípios, várias coisas deste tempo, não somente deste tempo, mas do mundo mesmo, algo que é mundano, que é natural, que se prega, que se exige, que se siga. Hoje há uma pregação aí fora sobre igualdade em vários sentidos, tratamento igual em vários aspectos. Eu não vou entrar aqui no detalhe disso, mas vocês sabem o que eu estou falando. E a palavra de Deus muitas vezes vai de encontro a isso e apresenta um outro princípio, e a gente não pode assumir aquilo como verdade para nós, ensinar isso ou passar isso adiante, mas temos que assumir aquilo que é a palavra de Deus. Há vários anos atrás houve um grande movimento feminista exigindo direitos iguais e tantas outras coisas, a princípio com intenções até nobres, tá? De mulheres que eram desprezadas no sentido de trabalho, de mercado de trabalho e tantos outros segmentos, tá? Só que isso foi muito mais além do que recolocar ou colocar a mulher para ter direitos iguais nesses ambientes. Isso foi muito mais além. Hoje, todo o movimento feminista prega sobre não haver submissão ao marido, e se prega tanta coisa que vai de encontro à palavra de Deus. Esse é o sistema mundano, esse é o sistema deste tempo, deste século. Há uma bênção de Deus enorme na submissão da mulher ao marido, há uma porção de graça de Deus muito grande nisso, e cada irmã e os seus maridos precisam entender isso, tá? A bênção de Deus que existe nisso não é acepção de pessoas, ao contrário, é cuidado de Deus, tá? Então vamos olhar com os olhos de Deus. Isso aqui só para citar uma coisa, mas não vamos tomar para nós o discurso do mundo nos dias de hoje. Amém, irmãos? Não vamos tomar a forma do mundo. Essa palavra conformidade, a gente acha ela em um outro texto. Abra, por favor, 1 Pedro. Capítulo 1, 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 1, 13. Acharam aí? Amém? Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, olha essa palavra aí, de novo, as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Amém? Então, é um texto aqui riquíssimo, e eu não vou entrar aqui no detalhe de cada coisa, mas no verso 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tome a forma novamente de paixões que você tinha na vida sem Cristo. Antes, pelo contrário, diz aqui o meu texto, a minha versão, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em alguns do vosso procedimento. Amém? Em quantos procedimentos? Todo vosso procedimento. Aqui fica evidente, a gente fala muito sobre santidade, e nós podemos trocar tranquilamente a palavra santo por separado, tá? Então, se eu for fazer isso aqui, pelo contrário, segundo foi separado aquele que vos chamou, também tornai-vos
separados também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É separados de uma vida, distantes de uma vida sem Cristo e separados para uma vida voltada para Jesus. Tá? Então não cabe essa separação andando junto com conformidade com este tempo. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Tá? Então, não vamos tomar forma, ao contrário, somos retirados do império das trevas e colocados onde? No reino do Filho do seu amor. Onde é que está isso? O livro. Quem está bom de Bíblia? Colossenses, capítulo 1. Tá? Fomos retirados do império das trevas e colocados no reino do seu Filho amado. Tá? Então, quando saímos do império das trevas, abandonamos todo o seu sistema, toda a sua ideologia e assumimos no reino de Deus a ideologia de Jesus, a ideologia do reino de Deus, o sistema de Jesus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Dito isso, abra por favor em Mateus 6. Mateus 6, capítulo 6. A gente encerrou ali o capítulo 5, naquilo que a gente precisava destacar ali, como eu falei, falando muito sobre os nossos relacionamentos. Mateus 6 aqui tem verso 5, diz assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e a teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Deus, vosso Pai, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus aqui ensina uma oração e faz um único destaque, que é sobre perdão. Eu terminei, se eu não me engano, 15 dias atrás falando sobre isso, tá? E a necessidade que nós temos de perdoar para que possamos receber o perdão. Ele fala aqui no verso 14, se eu perdoo, sou perdoado. No verso 15, se não perdoo, não sou perdoado. Então há uma condição para o perdão. Quando a gente vai para a oração, verso 12, na minha versão tem assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Esse assim como extrapola só um pré-requisito, né? É uma locução comparativa. Então, a ideia aqui é: se eu perdoo, eu sou perdoado. Mas da mesma forma que eu perdoo, desta mesma forma eu sou perdoado. Com o mesmo amor que eu emprego, que eu uso no meu perdão, é o mesmo amor que eu estou pedindo para Deus usar comigo, né? A mesma paciência que eu uso para perdoar, a disposição da segunda milha, de andar a segunda milha, eu peço a Deus, dessa mesma forma, me perdoe. Pergunta, 2 perguntas. Você tem perdoado?
Segunda pergunta: de que forma você tem perdoado? A oração que Jesus nos ensina é que, assim como perdoamos, seremos perdoados. Mas eu não quero falar só disso. Jesus está ensinando aqui a orar. Tá? E facilmente a gente percebe algumas coisas nesses poucos versículos de oração. Primeiro, a oração que Jesus nos ensina, ela não é no primeiro tempo, no eu, no singular. Não é um pronome pessoal singular, é no plural. Não é Pai meu. Como é que tem aí? Pai nosso. Não é pão meu, é pão nosso. E você percebe isso em toda a oração. Perdoa-nos, não é perdoa-me. Mas sempre um sentido aqui coletivo. Tudo que eu peço não é só para mim. Tudo que eu faço não é só por minha causa. É por um bem coletivo. A igreja, na sua definição, ela tem um sentido pessoal, mas ela tem um sentido coletivo. Amém, irmãos? Eu sou a igreja, amém? Cada um de nós podemos dizer isso e devemos dizer isso. Mas a gente pode olhar para o irmão e dizer, nós somos igreja. Somos parte de um corpo. Ao mesmo tempo em que Paulo compara a igreja a um corpo, compara a igreja a pedaços do corpo, que compõem o corpo. Então, não existe somente um sentido. Eu não sou igreja sozinho, ainda que eu o seja, igualmente eu sou com o meu irmão, com a minha irmã. Amém? Então, eu não posso olhar somente para a minha necessidade. Eu preciso olhar para o que eu não tenho e não posso fechar os olhos, tá? Mas na oração eu lembro de quem também não tem. E oro por ele também. Eu não peço só para mim. Então a gente vê um princípio muito claro de Jesus aqui, como eu não sou sozinho, como eu não faço nada para mim, como eu não busco só para minha casa, para mim, para minha pessoa, só para mim, só eu. Mas em todo o tempo a gente vem ver Jesus se entregando por outros, fazendo por outros. A oração de Jesus em João 17 é: eu me santifico por causa deles. Então Jesus não olhava para a vida dele. Se ele olhasse, ele não tinha virado homem, porque ele ia sofrer um bocado. Tá? Mas ele estava olhando para o outro. O mundo não diz isso hoje. O sistema do mundo não prega isso. Ao contrário, faça por você. Adquira. Compre, tenha para você, cresça sozinho. Nem que você precise derrubar alguém. Não se fala isso abertamente, mas é velado. As pessoas passam umas pelas outras, tá? E existe um clima no mundo de competição, e isso é ensinado às vezes para as crianças desde cedo. É um clima de ser melhor, de buscar, de ser melhor do que o outro. O mundo vive um clima de competição. Na igreja não pode existir isso nunca. Nunca. Eu não penso somente em mim. Eu penso no outro até antes de pensar em mim mesmo. Amém, irmãos? A oração de Jesus aqui, que Jesus ensina, ele divide. Eu posso dividir aqui e observar algumas coisas. Que primeiro Jesus ensina os irmãos a adorarem. Não começa pedindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois ele pede? Não. Ele faz uma declaração do governo de Jesus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Depois, aí vem a petição. Pão nosso de cada dia, não nos deixe cair em tentação. E ele termina com um louvor. A gente inverte as coisas na vida da gente. A gente pede, e depois adora. Tá? Jesus pediu, Pai, passa de mim este cálice. Se possível, não pode esquecer disso. Se possível, passa de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a tua. Ao mesmo tempo que Jesus pedia, ele dizia quem era que mandava na oração. Tá?
Então Jesus ensina uma oração que começa com uma adoração, que vai para uma declaração do governo, do comando, da nossa submissão a esse governo. Ele coloca Jesus no devido lugar na oração. Ele ensina assim, né? E depois pede, porque a gente não fecha os olhos às necessidades não, e nem Jesus fecha. Aqui no verso 8 diz que antes que a gente peça alguma coisa, Ele já sabe que a gente precisa. Mas mesmo assim a gente pede, tem que pedir mesmo. Mas Ele já sabe. Então eu tenho paz. Amém. E a gente adora o Senhor. Diz, ó, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe se eu preciso, se eu não preciso, se eu vou ter, se eu não vou ter. No capítulo 7 de Mateus, dá uma olhada aí. Verso 7, capítulo 7, verso 7. Diz assim, um texto bom de ler. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois maus sabei, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Interessante que quando a gente lê Lucas falando sobre isso aqui, ele termina mais ou menos assim, né? Se o homem mau dá coisas boas, Deus que é bom dá o Espírito Santo. Depois você dá uma olhada lá, Lucas 6, eu acho. Irmãos, é um texto gostoso de ler, né? Pede e o Senhor vai dar. Busca e você vai achar. E o que? Bata na porta e as portas vão se abrir. É isso mesmo? É. Só que eu aprendi um negócio, tá? Eu aprendi que eu não posso falar de um princípio lendo somente um versículo. Ou seja, se eu quero chegar a uma conclusão do que a palavra de Deus diz sobre um assunto, eu preciso esgotar todos os textos que a Bíblia tem sobre aquele assunto. Porque os textos na Bíblia, eles se completam. Tá? Então, eu não posso pegar um capítulo ou um versículo fora do contexto e aplicar. E também eu não posso pegar um texto, ainda que use o contexto daquele texto, tá? E aplicar desconsiderando todos os outros textos que falam sobre aquele assunto. Eu corro o risco de ensinar um negócio errado, de aplicar na minha vida um negócio errado. Então, quando a gente lê esse negócio aqui, poxa, eu posso pedir qualquer coisa, não é isso que o texto está dizendo? Pede e o quê? E lhe será dado. Só que a gente precisa examinar os outros textos. Vamos fazer isso? A gente não vai abrir todos os textos, tá? Porque não dá, a gente não tem tempo para isso. Abre em 1 João 3. Primeira João 3, 22 diz assim: e aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 22. Todo mundo achou, né? E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Tem uma condição aqui. O que eu peço, eu recebo. Por quê? Porque eu guardo os mandamentos. Página seguinte, capítulo 5, verso 14, de 1 João.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que roguem. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Tá. Mas o verso 14 diz, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Evangelho de João, volta aí. Capítulo 15. Verso 7. Vai ficar todo mundo craque aí no manuseio bíblico. Ouço o barulho de páginas. Evangelho de João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aquele texto de Mateus deixa esse negócio de pedir desse tamanho, né? Mas a gente vai lendo os outros textos, parece que as coisas vão se encaixando. Há condições, tá? Quando eu peço, a palavra de Deus precisa permanecer em mim, e eu preciso permanecer em Cristo. Aí eu peço. Amém. Evangelho aqui ainda de João, página do lado aí, ó, capítulo 14. João 14, verso 13. E tudo quanto perdires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmãos, tudo que você pedir a Deus, que glorifica o nome de Deus, Ele vai te dar. Se o teu coração está cheio da vontade de Deus, cheio dos mandamentos de Deus, se você tem uma vida em Cristo, pergunto, o que é que você vai pedir a Deus? Se você está cheio da vontade de Deus, se a tua fome é fazer a vontade de Deus, a gente vai pedir alguma coisa diferente da vontade de Deus? Não. Por isso ele fala, pedi, dá-se-vos-á, bate, vai se abrir, busque e ache. Porque aquele que está em Cristo sabe o que tem que pedir. E se pedir algo que Deus não quer dar, Deus diz não, e pronto. Deus não tem problema com isso. Não é nenhum pecado pedir uma coisa errada, tá? O pecado é Deus dar um não e a gente dá chilique. Né? Fazendo menino mimado. Menino de 4 anos, eu quero, mas eu quero. E Deus vai dizer, não menino, não vou lhe dar. E a gente insiste. Precisamos receber as bênçãos de Deus com alegria. Da mesma forma, os não de Deus precisamos receber com grande alegria. Amém? Muitas vezes Deus diz não, às vezes Deus diz, espera um pouco. Não é o tempo. Então, vai ter o sim lá na frente, mas às vezes não é o tempo. E pronto. Tem algumas coisas que a gente é tomado de um desejo muito grande, a gente quer aquilo, né? E não é problema nenhum isso, mas eu tenho que controlar a minha ansiedade, o meu desejo, toda a expectativa daquilo e entender a vontade de Deus. Amém, irmãos? Os não de Deus doem, mas nos ensinam mais do que o sim, tá? Nunca esqueçam disso. Aqui, quando fala ainda de oração, eu já estou falando de Mateus 6, ele mostra alguns princípios para nós aqui, que eu queria... Mateus 7, na verdade. Não, Mateus 6.
no verso 6, deixa eu voltar aqui para Mateus também. Ele faz um destaque aqui, e ele fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás, e a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A nossa vida de oração é uma vida de intimidade. Tá? O contexto aqui é de quem estava orando para se aparecer, e Jesus fala: não faça isso, não seja igual aos gentios que oram para serem glorificados, para serem vistos. Orem em secreto, esse é o contexto, mas isso também revela intimidade. Tá? Eu preciso desenvolver a minha intimidade com Deus, e na minha intimidade eu falo um bocado de coisa, eu falo besteira, sabe, com aquela pessoa que você senta à vontade, e você desabafa, você não fica se policiando do que tem que falar, do que não tem que falar, porque você é livre. O nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se a gente pode orar, e não é pecado nenhum a gente ajoelhar e falar um monte de abobrinha, e Deus ouve tudo, tá? E depois bota tudo no lugar, corrige se for o caso de uma correção. Tem coisa que Deus não ouve, e fala: não, isso aqui é abobrinha, não. Mas é bom falar. Amém? Faça isso. Eu não estou falando para você falar abobrinha com Deus, tá? Eu estou falando o seguinte: tenha liberdade. Não precisamos ter toda uma liturgia para desenvolver o relacionamento com Deus. Se dobre diante de Deus e com liberdade fale. Abra o seu coração. Eu fiquei com vontade de dar uns cascudos em Marcos, porque ele... Fale para Deus. Deus depois vai lhe puxar e fala: não, procure Marcos e converse com ele, peça perdão. Fala. Desenvolva, seja íntimo. Aqui no verso 6 ele ainda fala: não seja igual aos gentios. É no verso 6? Tu, porém, entra no teu quarto. No 7, e orando não useis de vã repetições, como os gentios. Tá? Eles não são a nossa referência, e no caso aqui eles queriam se aparecer, queriam se mostrar, queriam construir uma reputação diante das pessoas. O verso 1 diz assim, de Mateus 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. É contra isso que Jesus está combatendo aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 6. O homem natural e o homem destes dias, deste tempo, do sistema do mundo, ele precisa mostrar sua justiça própria. Ele precisa construir uma reputação diante das pessoas. O discípulo de Jesus, não. Se o discípulo de Jesus estiver preocupado com reputação, eu questiono se ele vai ser discípulo de Jesus, porque o que a gente faz é se expor para apanhar. O que a gente faz é dizer para o chefe: eu não vou mentir, eu não vou dizer que você não está quando o senhor está, e correr o risco de ser demitido. Isso é busca de uma reputação? Não é. Então nós não precisamos construir nada diante dos homens no que se refere à nossa justiça própria. Precisamos construir diante das pessoas com relação à justiça de Deus. Amém? E Jesus está aqui falando, e é o próprio Cristo falando: não seja igual os gentios, que fazem uso de vãs repetições, achando que isso significa alguma coisa, fazendo rezas, receitas, sabe aquela coisa, faça 35 Ave Maria, 44 Pai Nosso, como se isso fosse mudar alguma coisa, e se for maior o seu pecado, maior a quantidade de repetições, isso aí não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É o nosso coração que diz alguma coisa. Amém? Então, no reino de Deus, a gente aprende que a oração não é reza. E a gente sempre sabe que a gente vai orar, ele já sabe. Tá? Amém, meus irmãos? Antes não. Ele fala aqui no meio, ele fala de oração em Mateus 6, a gente leu esse trecho até o 15, e ele fala em Mateus 7 em diante, também sobre a oração.
Mas entre esses dois assuntos, entre esse assunto, no meio dele, ele fala sobre riquezas e ansiedade. E tem princípios aqui para nós também, sobre a nossa vida e a nossa caminhada. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas eu quero sintetizar isso aqui no verso 31. Ele fala assim, em Mateus 6,31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto do verso 33 é muito conhecido e às vezes as pessoas citam ele errado, porque falam que, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas vos serão acrescentadas, tá? Mas é todas estas coisas. Tem um pronome demonstrativo aqui. Todas estas coisas, ele está apontando. Quais são estas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Tá? Então não é amplo, é restrito. Ele está apontando. Com relação a isso aqui, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E o que comer, o que beber e o que vestir te será acrescentado. É um texto que também está falando para nós de ansiedade. Ele falou aqui no verso 31, não vos inquieteis. No verso 25, ele fala, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer, de beber, ou com o vosso corpo, quanto que haveis de vestir, no verso 25. Ansiedade atrapalha a vida da gente. Porque quando estamos ansiosos, não temos paz. Quando estamos ansiosos, colocamos o carro na frente dos bois. Quando estamos ansiosos, a gente vai fazer as coisas sem antes perguntar a Deus. A gente apresenta a Deus quando tudo que a gente foi fazer deu errado. Quando a gente está ansioso, a gente passa na frente daqueles que vão resolver as coisas. O marido tem que resolver aquele problema na família, mas se a esposa estiver ansiosa, passa por cima dele e tenta resolver. Atrapalha tudo. E, diga-se de passagem, tem irmãs às vezes que não são ansiosos, são os maridos que precisam de uns empurrões, tá? Mas, seja um caso ou seja o outro, não pode haver ansiedade, porque ansiedade atrapalha, tá? É para a gente não estar preocupado de jeito nenhum com o que haver de comer, beber ou vestir? É para a gente não estar nem aí? Não. Ele está combatendo aqui a ansiedade, tá? E estabelece um princípio. Busque em primeiro lugar, não é o que comer, o que beber e o que vestir, mas em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Tudo que vem às minhas mãos, que eu posso fazer para resolver os meus problemas financeiros, eu vou fazer. Você deve fazer. Desde que isso não tome o lugar que é do reino de Deus na sua vida. Amém. Então, eu preciso estabelecer algumas coisas na minha vida. Às vezes a gente precisa rearrumar a vida da gente, estabelecer prioridades. Mas o reino de Deus é a prioridade principal, é o que está acima de tudo e influencia todo o restante. Quando eu vou resolver alguma questão pessoal, aquilo precisa cooperar com o reino de Deus. Amém, irmãos? Esse é um princípio que a gente não pode abrir mão nunca. Isso é um marco, é uma marca e um marco na vida do discípulo de Jesus. O reino de Deus, ele não pode ser mudado de lugar. A vontade de Deus é prioritária.
Entenda, algumas vezes passamos por privação e Deus quer que passemos por elas. Porque Ele tem um bem maior. Ele visa algo maior lá na frente. E a gente não sabe o que é. E às vezes a gente vai orar e vai continuar sem saber o que é. Mas Deus está olhando lá na frente. Eu confio no que eu vejo ou confio no que Deus vê? Não vos conformeis com este século, e só então experimentareis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu sou tomado pela ansiedade, eu me conformo com este tempo e não vou experimentar a vontade de Deus. Mas quantos de vocês aqui, quantos de nós aqui passamos algumas situações, parece que Deus não fez nada, o negócio continuou, e quando chegou lá na frente, houve uma mudança daquele cenário, e a gente olha para trás e fala, Deus é bom. Que bom que eu passei por aquele negócio lá. Que bom que Deus não me deu aquele negócio naquele momento, naquele dia, naquela situação. Porque hoje eu estou colhendo isso. Mas eu só vou ter isso lá na frente. E a nossa visão espiritual é míope. A gente precisa ter a visão de Deus. E crer na vontade de Deus. Porque aí Ele coloca um óculos celestial para que a gente enxergue pelos olhos da fé. Amém, irmãos? Um exército se levantou contra Eliseu. E foi para matar Eliseu. O servo de Eliseu entrou em desespero. Foi Eliseu, né? Não estou falando besteira não, né? O servo de Eliseu entrou em desespero. E era lógico que ele tinha que entrar em desespero. Ele estava vendo aquele exército todo vindo contra eles. Ele fala, Eliseu, pelo amor de Deus, olha para isso. E aí, resumindo a história, Eliseu ora pelo servo. Fala, Deus, abre os olhos dele. Por favor. Faz ele ver o que eu estou vendo. E aí o servo de Eliseu viu um exército de anjos por trás do exército inimigo, muito maior do que aquele exército que vinha contra Eliseu. Precisamos ter os olhos de Deus. A nossa caminhada, irmãos, é por fé. Não adianta. As suas decisões são por fé. Ou você crê nesse negócio, ou a gente pega esse negócio e aplica na vida da gente, e temos o Espírito Santo, temos os pastores que o Senhor nos deu e colocou sobre nós, que nos auxiliam, que nos mostra um caminho, que abre os nossos olhos, que dá o beliscão de vez em quando, e nos ajuda. Mas a gente tem que agir por fé, para a gente ver direito, crer, aplicar isso, viver esse negócio, e a gente vai colher o resultado lá na frente. Amém? É impossível fazer a vontade de Deus sem fé. É impossível, não tem como. O primeiro passo é crer. Aí a gente lê aquele texto, lindo. Muita gente sabe de cor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está onde? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que antes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Mas esse negócio, todas as coisas cooperam para o bem, parece que não dá certo. A gente olha, a gente não vê. Isso é fé. Está tudo dando errado. Não é fruto de pecado. Eu não provoquei aquele negócio. Mas está tudo dando errado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou para o pó, eu vou para o joelho. Deus, me faz ver. Eu quero tentar entender qual é a tua vontade para me fazer o quê. E às vezes Deus diz, não faça nada. Às vezes a resposta de Deus é essa. Às vezes não, às vezes Deus fala, faz isso, isso e isso. Aí a gente olha e fala, mas isso não resolve o problema. Mas Deus quer que faça isso, isso e isso. E lá na frente a gente vê como a gente cresceu, como a gente amadureceu. Como hoje eu vejo outra pessoa com a mesma situação, com o mesmo problema, e eu posso ensinar aquela pessoa e falar, creia, porque eu criei, eu passei pela mesma coisa, eu sei o que é isso.
Aí a gente para e fala, meu Deus, de fato, todas as coisas cooperam para o bem. É fé. Amém, irmãos? Tão somente creia e haja por cima desta fé. Tem um filme, não é tão velho, mas alguns aqui conhecem, tem uma atitude do personagem que é fé. Se vocês nunca viram o filme, talvez vocês não entendam, mas é um filme de Indiana Jones. É do tempo de Alan, tá vendo? E ele tinha que ir de um lugar para o outro. E tinha um buraco no meio. E ele não tinha como chegar do outro lado. E ele tinha um manualzinho, eram vários desafios, o que ele tinha que fazer. Eu não me lembro o que estava escrito sobre esse desafio, mas ele tinha que crer no negócio. E no filme mostra, ele levanta a perna, ele fala, é para crer, então eu vou. E deu o passo. Era um passo para a morte. Quando ele dá o passo, ele pisa no chão. Que ele olha, tinha um truque com o sol refletido, e tinha um negócio ali para pisar, mas não dava para ver. Era um truque de fato, um truque de luz. Aí quando ele botou o pé no chão, ele pegou a areia, jogou e viu. Ele falou, rapaz, tem um negócio aqui. E andou e passou o desafio. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que dar esse passo, porque a gente não vê o que está do outro lado. Mas Deus manda você ir. Mas a ansiedade não vai deixar, porque esse caminho não resolve o problema. A nossa forma de ver mundana e o nosso pensamento mundano, muitas vezes, não deixa a gente dar o passo. Mas Deus mandou você dar o passo. E quando eu assumo o reino de Deus, quando eu assumo aquilo que o Senhor nos ensina e nos mostra, a gente se enche de fé. Não é de coragem não, porque a gente dá os passos muitas vezes, de fé morrendo de medo, mas dá. Eu fico olhando, às vezes a gente ri de algumas situações de Pedro. Pedro falou algumas abobrinhas para Jesus. Pedro pisou na bola algumas vezes, negou Jesus 3 vezes. Jesus expulsou o demônio de Pedro. Olha que situação. Mas quem foi que andou sobre as águas além de Jesus? Quem foi que virou para Jesus e falou, se é o Senhor, mande que eu vá e eu também vou andar? Foi Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Ele podia testemunhar esse negócio. Só Jesus e Pedro aí na história pisaram na água e não afundaram. Aí Pedro viu a onda. O problema de Pedro foi olhar a onda, rapaz. Ele perdeu a chance de ser o primeiro surfista sem prancha da história. Ele olhou a onda e teve medo e afundou. E Jesus, socorro, e Jesus salva ele, retira. E ele andou, não sei quantos passos ele deu, mas diz o texto que ele andou sobre as águas. Precisamos agir com esse passo que Pedro teve. Essa é a nossa caminhada. E o que é interessante nessa situação, eles acharam que era um fantasma andando sobre as águas, ficaram apavorados. Fico imaginando um monte de homem velho, barbudo, com medo de fantasma, né? É hilário, mas deve ter sido um negócio terrível. Homem, pescador, acostumado com o mar, com medo de fantasma. Mas a pergunta de Pedro é, se és tu, Jesus, manda, porque eu vou. Esse era o ponto. Se é Jesus que está mandando, eu não tenho o que temer. Eu vou. Na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem é que está mandando? É o Senhor? Vá. E creia. Você está seguro que foi Jesus? Vá. Porque você não afunda. Amém, irmãos? Há uma convicção muito forte no coração, houve uma convicção muito forte no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu já falei sobre isso aqui. E
Nabucodonosor falou, vou dar uma segunda chance para vocês. Eu mandei todo mundo ajoelhar na minha estátua, na frente da estátua, e vocês não ajoelharam. Eu vou mandar tocar a trombeta de novo, e vocês ajoelham de novo. Se vocês não ajoelharem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Está lá em Daniel, capítulo, alguma coisa que eu não me lembro. Está lá no livro de Daniel. E um deles vira para Nabucodonosor e diz o seguinte, rei, não adianta você mandar fazer esse negócio todo. A gente não vai se ajoelhar. Não adianta. Você está perdendo seu tempo. Não adianta. Pode pegar a gente e jogar na fornalha de fogo. Se Deus quiser, Ele nos salva e nos tira e vai haver um grande milagre. Mas se Ele não quiser, a gente morre fulminado e vamos estar com Ele. Você escolhe o que você vai fazer. Mas eu não estou preocupado se eu vou morrer, não. Era uma segurança que havia naqueles homens. E vocês conhecem a história. Nabucodonosor pegou, mandou esquentar lá 7 vezes mais. Os caras que amarraram os 3, jogaram, morreram queimados. E ele viu 4 homens andando lá. Poxa, eu joguei 3 homens, mas tem 4. E houve o milagre de Deus, vocês conhecem a história, isso é um fato. Havia uma segurança no coração deles. O nosso medo, às vezes, a nossa falta de segurança, nos leva à ansiedade. E nós precisamos pegar a nossa ansiedade e lançar em Deus. Ah, eu não consigo. Peça ajuda. Peça ajuda. Tem um monte de coisa que a gente não consegue. Peça ajuda. Amém, irmãos? Por isso que a igreja não é só no aspecto individual, é no coletivo. É por isso que Jesus falou para os discípulos, saiam de 2 em 2. Porque o que faltava em um tinha no outro. Eu vou saber tudo? Não. Cada um de nós temos tudo? Não. E é de propósito. Deus não dá tudo para todos de propósito. Porque nos faz depender uns dos outros. E é intencional. Nos lembra, a igreja é um corpo, a igreja é coletivo. Amém, irmãos?